Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou André Estrela, do canal Efeito Borboleta, Estrela Borboleta no Instagram, e estou aqui hoje para falar com vocês sobre a teoria dos 4 elementos, que digamos que ela é fundamental, é a base da astrologia. Sem ela, a gente tem dificuldade de caracterizar a qualidade dos planetas, dos signos, temperamentos psíquicos, equilíbrio de energias, enfim, ela é vital, ela é realmente uma base importante para a gente estar aprofundando na astrologia. Eu estou fazendo um esforço, devo dizer, muito grande para conseguir ter um ritmo dentro do YouTube, que a gente sabe que é uma ferramenta social das redes sociais que requer tempo, constância, né? E então eu estou querendo fazer toda semana um pequeno vídeo, não muito longo, justamente falando de coisas ligadas à astrologia, que é a minha área, digamos assim, e também ligada à Revolução Solar, que é dos meus focos de estudo principal na astrologia moderna. Agora, hoje eu queria falar para vocês sobre a teoria dos 4 elementos, e eu tenho aqui minhas anotações que eu vou dar uma seguida, vocês me perdoem, mas é absolutamente essencial. E, bom, a teoria dos 4 elementos. Só uma parênteses: eu não vou fazer corte nesse vídeo, ele vai do jeito que está indo, porque também eu não tenho ainda a capacidade de fazer cortes cinematográficos. Admito a minha, vamos dizer, carência de capacidade, que eu vou aprimorar e com certeza depois eu vou poder fazer cortes no vídeo. De qualquer maneira, eu gostaria de pedir, quem vê, quem gostar, quem curtir, dá o joinha, dá um comentário, compartilha com alguém que possa se interessar, porque, enfim, para mim vai ajudar bastante o canal. E também eu acho que conhecimento é uma coisa que a gente tem mais aqui espalhar e distribuir gratuitamente, porque eleva a todos, né? Então vamos lá, os 4 elementos, né? Bom, na antiguidade, né, por vários pensadores da antiguidade já foi, vamos dizer, estudado e pensado sobre a questão dos elementos que constituem a Terra, o universo, o homem. No caso específico da astrologia, foi o astrólogo Ptolomeu que, no século II depois de Cristo, ele praticamente foi pegando cada elemento que ele via, né, de estudiosos da antiguidade, para reunir, tá? E então ele ele organizou a teoria dos 4 elementos da natureza com os signos solares, ok? E isso gerou uma coisa que se chama divisão quaternária ou triplicidade dos signos. O que significa? Que são 4 elementos, ok? Nesses 4 elementos, cada elemento tem 3 signos que correspondem a este elemento. Quaternária, triplicidade, 3 signos que correspondem a cada elemento. E assim sendo, o fogo é o princípio ígneo. E nós temos 3 signos ligados ao elemento fogo, que são Áries, Leão e Sagitário. Depois nós temos o elemento terra. O elemento terra é o princípio telúrico. E os 3 signos ligados ao elemento terra são Touro, Virgem e Capricórnio. Depois nós temos o ar. O ar é o princípio úmido. E temos 3 signos ligados ao princípio úmido, que é o ar, que são
Gêmeos, Balança ou Libra, né? E Aquário. E finalmente nós temos o outro elemento, que é a água, que é o princípio úmido. E nós temos 3 signos ligados à água, que são Câncer, Escorpião e Peixes. Os gregos antigos também, né, divinizaram muito esses elementos. Então, por exemplo, fizeram correspondências o ar com o céu e o céu com Urano, o deus da mitologia Urano. A água com a água, no caso aí não tem muito como fugir disso, mas está ligado ao deus Netuno, né? O fogo com a luz e a luz com o sol. Tá vendo? Eles estão fazendo essa correspondência. A terra com a terra, mas aí veio a divindade Gea, que é justamente terra em grego, né? A divindade, que era uma mulher de Zeus, Gea. E aí, segundo Ptolomeu, nós temos também os senhores dessa triplicidade. Então é assim, o fogo tem 3 signos que são representantes do fogo, ok? Voltando a falar, Áries, Leão e Sagitário. Só que aí, esses 3 signos, eles têm uma triplicidade, eles são uma triplicidade, são 3, mas eles têm os senhores desse fogo. E aí, na astrologia antiga, a gente fala só de 7 planetas, que eram os planetas visíveis na época, que para até Saturno, não vai para os planetas transgeracionais, que é Urano, Netuno e Plutão. Então, essa subdivisão ela é da astrologia antiga. E o senhor diurno do elemento fogo, e por consequência desses 3 signos, é o Sol. E o senhor noturno é Júpiter. A Terra tem como senhor diurno, Vênus. E o senhor noturno, a Lua. O ar tem como governador do ar Saturno, como senhor diurno, enquanto que o senhor, ou seja, governador da noite do ar, é Mercúrio. E a água, essa classificação de Ptolomeu, tem um outro astrólogo que fez uma outra classificação que muda no caso aqui específico da água, mas no de Ptolomeu, a água tem o senhor diurno e noturno sendo os mesmos e que, por incrível que pareça, é Marte. Marte é governador noturno e diurno da água. Como eu disse, essa classificação ela só utiliza os planetas pessoais e sociais, não utiliza os transgeracionais. E quais são os planetas pessoais? São os 2 luminares, eu incluo os 2 luminares, Sol e Lua. Mercúrio, Vênus e Marte são os pessoais. Os sociais, Saturno e Júpiter, e os transgeracionais, Urano, Netuno e Plutão, que não eram vistos na astrologia antiga, ok? Só os instrumentos tecnológicos que puderam fazer com que o homem visse esses planetas. Muito bem. Em cada um desses elementos, que eu gostaria de falar isso também que é importante, você tem sempre uma modalidade energética diferente. Então, por exemplo, no elemento fogo, nós temos um signo cardinal que começa uma estação, nós temos um signo fixo que está dentro daquela estação, está fixo,
como a palavra diz, e tem o móvel, que é aquele que está pronto para mudar, para renascer em um outro cardinal, né? Mudar de estação, porque são 4, né? 4 elementos, 4 também estações do ano, e cada modalidade energética dos signos cardinal, fixo ou móvel está ligada à estação, tá? Ao movimento das estações. Então, olha só. Vou dar um exemplo do fogo sempre. O elemento cardinal que começa o quadrante, o primeiro quadrante, é Áries. É fogo cardinal. O leão já está no segundo quadrante do círculo zodiacal, no meio, é o fixo, está no meio da pizza ali. E Sagitário é o último do terceiro quadrante. Também nessa a gente dividiu como se fosse uma pizza. É o terceiro quadrante de cima, indo já para o Capricórnio, que vai ser cardinal de novo. Então você vê que cada elemento tem 3 modalidades de energia: cardinal, fixo e móvel, tá? Muito bem. Aí quais são as qualidades dos elementos? Porque o fogo tem uma qualidade, a água tem uma qualidade. Então, o fogo, ele é quente, óbvio, né? E seco. A terra, ela é fria e seca. Até seca. O ar é quente e úmido. Quente e úmido o ar. A água é fria e úmida. Também isso é bem lógico, né? Então, olha só que coisa bonita, né? Você vê que esses 3 elementos, 3 signos que estão em cada elemento, quando você coloca no cerco zodiacal, no mapa, né? Quando você coloca num mapa, num horóscopo, melhor dizendo, num horóscopo, você percebe que os 3 signos do mesmo elemento formam entre si uma harmonia. Por quê? Eles formam um triângulo equilátero quando você une um ao outro, ou seja, equilátero é um triângulo com 3 lados exatamente iguais, tá? Então isso também tem um lado divino ligado a tudo isso, que eu não vou abordar esse lado, mas ligado ao número 3 e a harmonia também do triângulo equilátero. Muito bem. Aí outra coisa que eu gostaria de dizer é que, por exemplo, Carl Jung também estudou muito a teoria dos elementos. E através da teoria dos elementos, ele criou os tipos psicológicos. Olha que louco isso, né? E essa tipologia psicológica, ela é dividida, né, pelos 4 elementos. Então tem assim, tem a função psíquica de cada elemento, tá? Que foi identificada por Carl Jung. E aí ele criou duplas opostas. Então, por exemplo, o ar é oposto à água. O ar, ele tem característica de pensamento lógico e abstração. A água, que é oposta ao ar, tem características de quê? De sentimento. O elemento água cria um modelo psicológico que se guia pelos sentimentos, vive com as vísceras, entendeu? Sente na barriga as emoções. O fogo é oposto à terra. E o fogo tem a qualidade, a tipologia psicológica, de quê? De intuição, capacidade de antever o futuro e de viver no futuro também. E velocidade para pensar, entendeu? Não para pensar. Age rápido porque pensa rápido. Não para pensar para depois agir. Enquanto que a Terra
ela tem a qualidade do quê? Das sensações. Essa tipologia psicológica é das sensações. Então, eu conheço através dos sentidos, do sentir. Então, a Terra não ama mudança, ela não tem a velocidade do fogo, ela é justamente oposta. Ela não ama novidade, ok? Esses tipos depois, né, que vem dos 4 elementos, que ar, água, fogo, terra, né? Pensamento, lógica, abstração, sentimento, intuição e sensação, depois eles podem ser misturados com característica introversa ou extroversa. O introverso é baseado na filosofia de Platão, ou seja, a solução dentro de mim, dentro de si. O extroverso, ele está já de acordo com a filosofia de Aristóteles. Solução está fora de mim. Eu vou buscar a solução fora. Eu acredito no que eu vejo. Okay? Esse é o tipo extroverso. Aí você pode misturar, então, tipo, ar introverso, ar extroverso. No final, criam-se 8 tipos psicológicos, tá? Que Carl Jung estudou e caracterizou e organizou, que depois tem toda uma teoria aí que vai dentro dessa linha. Agora, com relação à astrologia, o que eu queria dizer é o seguinte, né? Não quero me perder aqui nas minhas anotações. Normalmente, a gente desenvolve, obviamente, os elementos que a gente tem mais à mão, né? Dentro do nosso tema natal. Normalmente, aquele elemento que está mais abundante, digamos assim, é aquele que a gente entra em contato primeiro e aquele que a gente desenvolve mais facilmente. Aí, por volta dos 30 anos, mais ou menos, a gente tem a capacidade e a intuição, direi, de também desenvolver outro elemento, né? Outra forma de raciocinar, de pensar, tipologia própria psicológica dentro do teu tema natal, que você vai desenvolver após os 30 anos. Raramente a gente desenvolve também o terceiro elemento do mapa, né? O ideal é a gente ter tudo equilibrado, né? Mas, normalmente, é desequilibrado, tem a preponderância de um elemento e aí, em sequência, os outros elementos. Então, normalmente, esses elementos dominantes são aqueles mais exacerbados na nossa tipologia psicológica, na forma como a gente age, como a gente pensa. E os outros a gente pode desenvolver durante a vida. Agora, a coisa interessante é que a gente, durante a nossa vida, sincronicamente, sem ser uma coisa de propósito, a gente realmente acaba se ligando com pessoas que têm abundância daquilo que nos falta. Ou a gente, para reequilibrar, isso eu falo até de uma atitude inconsciente, porque veja bem, se eu tenho a teoria dos 4 elementos e você imagina uma cadeira que tem 4 pernas, e para ela ficar para você poder sentar nessa cadeira, os pés têm que estar do mesmo tamanho, tem que estar inteiros ali, não pode estar faltando nenhum pé, entendeu? Porque se você sentar numa cadeira sem uma perna, você vai cair, né? Ela não sustenta. Então, normalmente, o ideal é o quê? É o equilíbrio. Mas quando a gente não tem o equilíbrio, sincronicamente a gente vai buscar esse equilíbrio fora da gente. Então a gente vai ter um namorado, um marido, ou a gente vai ter uma mãe, um filho, um amigo, que vai ter aquele elemento que está faltando. E se você ainda não fez esse movimento, eu sugiro que você faça, porque justamente para você equilibrar o elemento que está te faltando. Se você tem muita água, sentimento até aqui, você não respira, precisa de ar, você precisa conviver com pessoas que tenham
abundância do elemento ar, por exemplo. Estou dando um exemplo sem especificidade, não estou nem olhando o mapa para ler ele a nível de elementos, ok? Muito bem. E se a gente não busca essa pessoa que tem esse elemento que nos falta dessa maneira, muitas vezes a gente faz o quê? Através da profissão, ou através de um esporte, de um hobby, de uma paixão. É interessante isso. É próprio uma coisa inconsciente que a gente desenvolve para equilibrar os elementos que nos faltam, tá bom? Muito bem, eu já falei sobre toda essa parte aqui. A outra parte que eu queria falar, que é interessante, é que os 12 signos, né, eles são, na verdade, eles são a mistura, né, dos elementos junto com a... Ele é resultante, vamos dizer assim. Os 12 signos representam, né, a combinação do modelo energético, ou seja, cardinal, fixo e móvel, com a modalidade de expressão, que são os elementos: fogo, ar, terra e água. Agora, da onde surgiram esses 4 elementos? Os 4 elementos, eles surgiram a partir da observação de 4 humores, que são os seguintes: frio, quente, seco, úmido. Essas são as qualidades primordiais, da onde nascem os 4 elementos. Tem essas qualidades primordiais. Hipócrates foi quem juntou o conceito dos temperamentos e humores associados aos elementos. Tá vendo o que eu falei? E utilizou isso para a medicina, que depois Galeno sistematizou essa lógica. Então, na antiguidade, a astrologia era matéria básica de um médico, porque o médico precisava entender qual era o elemento que aquele signo, que aquele paciente tinha no signo dele, vamos dizer, o signo, né, o elemento mais forte que ele tinha, e também o elemento mais forte que ele tinha, para você também colegar com os humores, para você ver então qual seria a tendência de doença que você poderia desenvolver justamente analisando essas características, tá? Depois veio a Era da Razão, e a Era da Razão quebrou esse padrão, vamos dizer, de estudo na medicina, de utilizar também a teoria dos 4 elementos, também como base de estudo da medicina, ok? Depois, Ptolomeu também seguiu a ideia de explicar a influência dos corpos celestes também no mundo terrestre. Então você vê que todas essas teorias, né, a relação entre elementos, qualidades primordiais, e a substância que constitui o universo, que essa daí foi, por exemplo, foi a visão cosmológica de Aristóteles, são assim coisas assim muito antigas, né? E que aí depois, como eu disse, o astrólogo Ptolomeu organizou tudo isso, mas você vê que isso vem, né? A própria ligação dos elementos, dos humores na medicina, por exemplo, é da ciência árabe. É realmente bem antiga, tá? Bom, já falei sobre os tipos de temperamento dominante, né? Tipos fisiológicos. O que eu queria falar agora para vocês, para finalizar
esse vídeo são as principais características associadas à função psíquica de cada indivíduo com relação ao mundo, ok? Então, quer dizer, essas são as características de quem tem esses elementos, tá? Na relação dela com o mundo, a tua relação com o mundo. Você vai lá, olha o teu mapa astral e vê qual é a predominância de qual elemento que você tem e para você ver se você se identifica com isso que eu vou falar agora, tá? Então, por exemplo, o elemento fogo, a função psíquica que tem a pessoa que tem muito fogo é ativo, espontâneo, voluntarioso, autocentrado e extrovertido. O elemento terra, a pessoa é prática, sensitiva, conceitual, estruturado e concreto. O ar é reflexivo, teórico, lógico, comunicativo e social. A água é sensível, emotivo, receptivo, simpático e introvertido. Então, eu queria fazer praticamente um breve vídeo, deu meia hora praticamente, 26 minutos de vídeo, só para introduzir um pouco a teoria dos 4 elementos, que eu gostaria de estar aqui desenvolvendo depois cada elemento específico, entendeu? Para a gente depois juntando tudo isso para tentar entender na totalidade. Essa seria a palavra correta. Desculpa todas as intervenções aqui, as atrapalhadas de fazer um vídeo assim, sem cortar, porque aí chega o marido, o cachorro late, tudo acontece, mas eu estou aqui gravando e não parei. Me atrapalhei um pouquinho aqui na hora de falar algumas coisas, porque justamente prestei atenção no outro barulho, mas enfim, desculpa. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro. E se por acaso não ficou claro, por favor, escreve para mim, pergunta, diz o que foi que ficou confuso, que eu respondo. De repente eu posso fazer um novo vídeo. Eu estou planejando fazer um vídeo com imagens, porque aí fica bem mais didático. E assim a gente vai crescendo junto aqui nesse espaço para falar de astrologia, para falar de revolução solar, ativa, criativa. E para falar da vida, para falar de filosofia, para falar de evolução humana, ok? Muito obrigada pela atenção, um beijo e até a próxima semana. Se Deus quiser, vou estar aqui gravando novamente um vídeo, de repente menorzinho, para ficar mais rápido, 15 minutos, tá bom? Tchau, gente, obrigada, muito obrigada mesmo, tá? Dá um like, tchau.